Oi, boa noite. Eu quero. Desculpa eu estar assim, né? Mas eu estou meditando já há um tempo. Não é só de hoje. E eu tava falando com Deus há muito tempo em relação aos pais. E Deus tem me mostrado algumas coisas e tem até vindo algumas publicações em relação aos pais. E hoje, eu pensando aqui com Deus, e veio uma passagem na minha mente. E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você como pai e mãe, o que você tem oferecido ao seu filho? Você está oferecendo o seu bem, o seu melhor ou o seu mal, o seu pior? Ah, mas eu ofereço sempre o melhor para o meu filho. Em qual opinião? Na sua, no seu achismo ou naquilo que Deus fala? Porque existe uma grande diferença entre você ter suas atitudes e achar bondade nisso. Mas às vezes, o que você acha que é bom, para Deus não é bom. E esses dias eu tenho falado com minha mãe muito sobre essa questão de estudar a área psicológica das pessoas. Analisar certas situações, certos entendimentos. Eu sigo bastante psicólogo. Como eu não posso ter um acompanhamento com psicólogo, eu sigo muitos, e muitos mesmo. Mas enfim, o que eu quero te dizer com isso? Nossa, esse vídeo vai ser muito grande, mas eu espero que vocês ouvem e prestem atenção. Mesmo eu não sendo mãe e nem pai, Deus já tem tratado isso comigo, Deus já tem falado isso comigo. Em relação a como que você trata a sua filha e o seu filho. Como que é o seu comportamento de mãe? Qual é o seu comportamento de pai? Porque Deus tem sempre falado comigo nessa área. Porque eu sofri muito como filha. E Deus tem tratado isso em mim antes de ser mãe. Então, quando a gente não está preparado de ser mãe, de ser pai, fazemos besteira. E quando Deus, antes da gente gerar, antes de ter uma família, antes de ter alguma coisa, portanto a minha Bíblia é Bíblia de estudo. Tem algumas páginas da minha Bíblia de estudo lá atrás que fala sobre isso. Que já tem uma passada, não cheguei a ler, mas já tem uma passada. E Deus fala exatamente isso. Você precisa se preparar antes de acontecer algo. Então Deus tem tratado isso comigo para eu não ser aquilo que fizeram comigo. É difícil? É muito. Precisa de um acompanhamento com o psicólogo para entender alguma coisa, mas como eu não tenho condições, então eu sou psicóloga. E o que eu quero dizer? Mateus 7. No versículo... Tô sem óculos. Calma aí, gente. Esqueci que eu uso óculos. Versículo 9 ao 12. Em qual dentre vós homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, dará bens ao que pedirem? Portanto, tudo que vós queres que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei dos profetas. O que eu quero dizer com isso? Você tem, para as mães e pais que têm mais de um filho só, como que é o seu tratar com eles? Está sendo por igual ou está sendo diferente? Você trata bem mais um do que o outro? Um você ignora. Um você só briga. Não sei o quê. A forma que a gente trata, a forma que o nosso comportamento diz mais sobre a gente do que sobre a criança. É uma criança. Você que tem que ter o entendimento, você como adulta tem que ter um entendimento que é uma criança e precisa educar. A criança não vem pronta. Mas tem que amadurecer. Meu Deus, também. Mas como que uma pessoa vai amadurecer se ela não está vivendo? Tem gente que cobra muito, mas não tem aquele QI de que não é uma criança, precisa ser ensinada. E Deus tem falado muito comigo em relação a isso. E eu até sei o porquê. Eu tava falando com a minha mãe até no carro em relação sobre isso. Mas não vou entrar nesse assunto. Deus tem um propósito comigo nessa área. Escuta o que eu tô falando. Enfim. E Deus me falou assim: você tá tratando seus bem, seus filhos? Qual é o seu tratar com eles?
Você acha que trata eles bem? Você acha que trata eles igual? Se você acha que sim, às vezes pode ser o não. Porque muitas das vezes o sim quer dizer não. Se você está falando sim para tudo, pode ter certeza que você não está reconhecendo suas próprias atitudes. O que eu quero dizer com isso? Pede orientação a Deus. Pede a Deus para iluminar sua mente em relação ao que você está fazendo de errado. Analisa suas atitudes. Escreve no caderno. Já ouvi muitos psicólogos falando isso. Escreve no caderno e fala qual o comportamento que você teve com um filho. Qual o comportamento que você teve com outro filho. Analisa suas atitudes. Que muitas das vezes suas atitudes é que está prejudicando a criação da criança. Por que você acha que a pessoa não está, a criança não está evoluindo? Consequência dos pais. Um exemplo. Esses dias, 4 adolescentes mataram um cachorro, a Paulata. E os pais protegeram. Isso diz mais sobre quem são os pais, não sobre as crianças. Porque as crianças precisam de tratamento, precisam de um psiquiatra. Mas o que os pais fez? Acobertaram. Não falaram nada. Passaram a mão por cima. Qual o comportamento que você está dando para os seus filhos? Passando muita mão na cabeça de um e se esquecendo do outro? Todas as atitudes geram consequência. E as consequências não são nada boas. Controle em excesso, controlar o filho demais. Não, é uma criança, não sabe, não sei o que. O problema está em você. Sinto lhe dizer, o problema está em você, não na criança. Os pais precisam analisar as suas atitudes. Ah, mas os filhos, eu já ouvi tanto quando eu era adolescente, os filhos têm que honrar pai e mãe. E lá embaixo, pais, não irás os teus filhos. Qual o comportamento de mal que você está passando para o seu filho para gerar reação nele? É o que a Bíblia está falando. Você está oferecendo mal. Qual é o mal? A sua insignificância, o seu tratar, o que você oferece e o seu comportamento, as suas atitudes. Você não reconhecer seu erro, passar a mão por cima de um e não do outro, brigar só com um e não com o outro. Quais são as suas atitudes? O que você tem feito para mudar o seu comportamento em relação à criança? Porque é muito fácil os pais chegar e falar assim, eu sou pai e mãe, então eu tô sempre certo. Não, você não está sempre certo. Pais nem sempre tá certo. Eu ouvi uma história de uma pessoa que não sabia como ser mãe e pai. Não sabia como ser mãe. O casal, né? A mãe começou a estudar livros para entender o pensamento de uma criança. Como que você quer que uma criança aprenda tal situação se você não ensina? Como que você quer que a pessoa evolui se você não instrui? Ah, mas a pessoa está tendo tal comportamento. Será que você também está tendo? Às vezes, as atitudes das crianças revelam as atitudes que estão no adulto. Se a criança tem esse comportamento, é o reflexo do adulto. Uma frase que eu sempre ouvi e que os adultos se recusam a acreditar nisso. Porque o ego é tão grande, o orgulho é tão grande que não quer ter, que o adulto senta um pouquinho para tentar falar, pô, errei nisso. O adulto é tão mais infantil do que uma criança, sabe? Porque não assume seus erros. Não quer assumir seus erros de pai e mãe. E eu fico analisando isso, eu fico, Jesus, como que tem pais que não sabem lidar com criança? E Deus tem me chamado muita atenção nessa área, em relação à criança. Não sei porquê. Até sei. Mas tô demorando a crer. Mas enfim, não é esse assunto. Os filhos são reflexos dos pais. Se os filhos têm tal atitude, é porque alguma coisa está errada nos pais. As crianças, os adolescentes que mataram o cachorro, eles vão continuar praticando. Por quê? O erro está nos pais, que não ensinaram, não educaram, tá passando a mão por cima, não tá fazendo nada em relação a isso. Você acha que essas crianças vão nascer como? Já estão com características de psicopata? Ambiente tóxico também revela na criança, é um espelho na criança. As atitudes da criança, ela até mostra qual é o ambiente que é dentro de casa. Ambiente seguro, ambiente tóxico.
ambiente protegido demais? Proteção em excesso prejudica o crescimento da criança. Ah, mas eu não concordo, Bianca, com isso. Então procura um psiquiatra. Se você não concorda, procura ajuda médica. Porque tudo isso que eu tô falando, eu ouvi de um psicólogo, de uma pessoa que estudou pra isso. E o que eu tô falando assim, se ela... Gente, deixa eu falar. As crianças são o espelho dos pais. Então, se você não consegue analisar o ambiente que você oferece para a criança, você já precisa procurar ajuda. Muitos pais não querem reconhecer isso hoje em dia. Vivemos num mundo que os pais acham que só eles têm razão, só eles que estão certos, só eles que têm a voz. Mas se esquece que cada atitude tem consequência. Hoje em dia eu percebo que quão grave é crescer num ambiente tóxico. Hoje em dia eu percebo quão grave é você crescer em um ambiente que você só apanha. Assim. Ah, mas Bianca, eu cresci nesse ambiente. Você. E pode ter certeza que você precisa de ajuda médica se você crescer. Porque isso traz traumas, transtorno psicológico, dá vários problemas de saúde na mente, em que você não consegue nem analisar suas atitudes. Para você perceber o quão grave é, você consegue analisar suas atitudes? Consegue perceber os seus erros na criação dos seus filhos? Ah, se você diz que consegue reconhecer, ou se você diz que não tem nenhum erro, já é um erro. Você precisa de trabalhar. Então, tem coisas, hoje em dia, não é que nem antigamente. Antigamente não tinha estudo, antigamente não tinha ensino em relação a isso. Hoje em dia, tem. Então procura saber mais, pesquisa mais, estuda mais em relação. Ah, mas tem que bater na criança para aprender. Não. Não é assim. Sabe por quê? Porque se você ensina seu filho a ser agressivo, você acha que agressividade é a resposta? Então, o seu adolescente, se você bate no seu filho mostrando que agressividade resolve, agora imagina seu filho indo pra boca de fumo mostrando isso em prática, nas drogas. Você que ensinou. Você ensinou seu filho que a agressividade é certa. No mundo das drogas tem agressividade. No caminho errado, no caminho torto, existe agressividade. Os adolescentes que mataram o cachorro paulada mostraram agressividade. Então, que ponto você está chegando para cuidar do seu filho, mostrando que a agressividade é o certo? Então, ele pode chegar na rua e bater em qualquer pessoa. Não, porque ele não é. Você está mostrando isso para a criança. Precisamos tomar cuidado que o mundo não é o mesmo de antigamente. A mentalidade das pessoas está cada vez mais frágil. Não é tão forte como antigamente. Portanto, se você procurar as pessoas do passado, vai ver os traumas que tem. Se você for parar para analisar, estudar comportamento mental, tentar entender um pouco, pesquisar um pouco, você vai ver que as pessoas de antigamente também têm seus problemas mentais por consequência dessa atitude lá atrás. Então, hoje em dia, está sendo a mesma coisa. Se você mostra agressividade para a criança vai ser. Se você mostra tais comportamento, a criança vai ser. A criança é o reflexo dos pais. Enfim, eu vou parar de falar, espero que tenha entendido. O que você tem oferecido aos seus filhos? Bondade, amor, carinho, lealdade, sinceridade? Ou agressividade, ambiente tóxico, individualismo, separação, trata bem um filho, trata mal outro filho? O que você está oferecendo? Eu vou terminar por aqui porque eu já falei muito. E espero que vocês tenham ouvido. Esse é o meu posicionamento, esse é o meu entendimento dos anos que eu passei. De pouquinhos anos, né? Mas é isso.